A decadência da sociedade se deve à decadência da família, porque é a família a célula básica da sociedade. Uma sociedade é formada por várias famílias. Se a família está bem, a sociedade está bem. Se a família está mal, a sociedade está mal. A família, caríssimos, foi pensada por Deus para o bem da humanidade. Porque Deus não faz nada sem propósito. Então existe uma razão de ser para essa estrutura que nós temos aqui na Terra, chamada família. E por que a família existe? Como assim a família existe para o bem da humanidade? Vamos lá. Vejam que curioso. Nós somos os seres mais evoluídos de todos os seres criados, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Porém, somos os mais frágeis. Eu vou pegar um exemplo simples. A tartaruga, quando está grávida e chega a época da desova, ela vai para a praia, cava um buraco, põe os ovos e vai embora. E aí as tartaruguinhas, quando os ovos eclodem, saem, já procuram o mar instintivamente. É verdade que algumas não vão chegar ao mar, vão perder o caminho. Uma ou outra vai ser pinçada por um caranguejo e morrer, mas a maioria vai sobreviver. Vocês conseguem imaginar um ser humano abandonado pelo pai e pela mãe? O que aconteceria? E não precisa ser só bebê novinho, recém-nascido. Um menino de 4 anos, um menino de 10 anos. Então, assim nós começamos a vislumbrar para que existe a família. É para o nosso bem. Nós somos totalmente dependentes de pai e mãe até um determinado ponto das nossas vidas. Alguns vão amadurecer mais cedo, outros um pouco depois. E vejam, o que um bom pai e uma boa mãe devem fazer pelos filhos? Qual é a função de pai e mãe? Em primeiro lugar, alimentar, proteger e dar amor. Sim, amor é importante, é essencial. E dê amor aos seus filhos, mesmo que você não tenha recebido. E aí eu faço um parêntese para explicar para você, filho, que se queixa de um pai seco, de uma mãe seca. Você não conhece a história afetiva do seu pai ou da sua mãe. Saiba que ninguém dá o que não recebeu. Agora, de qualquer maneira, a psicologia moderna prova que o ser humano é capaz de aprender qualquer coisa a qualquer momento. É capaz de realizar o que ele quiser, se ele quiser. Nós temos uma vontade que é onipotente. Quem quer, faz. Então, que tal você cortar esse ciclo de infelicidade, dando ao seu filho amor, mesmo que você não tenha recebido? Isso é virtuoso. A nossa caminhada como cristãos consiste nisso, na autossuperação, na evolução. Dá, mesmo que eu não tenha recebido. Dá,
sem esperar nada em troca. É o conceito de amor de Jesus Cristo. Então ninguém tem desculpa. Vejam, em um dos livros do Dr. Robert Chiniachik, eu não sei se foi Amar Pode Dar Certo ou Carícia Essencial, um desses aí que eu li, ele fala de uma experiência de umas crianças que ficaram privadas de contato humano, elas eram só alimentadas, recém-nascidas. Recebiam todos os cuidados do ponto de vista da saúde e morreram por falta de contato, de calor humano, de pele na pele. Então, alimento, proteção, amor, e tem mais um ponto essencial, que se chama educação. A começar pela educação religiosa. Primeira coisa que o pai e a mãe têm que fazer é falar de Deus, é ensinar os filhos a rezar, a serem gratos por aquilo que têm, a cumprirem os mandamentos. Pai e mãe têm que ser os primeiros catequistas. E hoje a gente vê que tipo de catequese em casa? Ensina mãezinha do céu, um Pai Nosso e acabou o assunto. Essa é a catequese. E aí, aos 7 anos, perdão pela expressão, desova o filho na igreja. Como quem diz, toma que o filho é teu, resolve sair. E muitas vezes, tem pais que não se preocupam com o testemunho dentro de casa. E aí vão cair naquela hipocrisia, naquela incoerência. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Põe o menino na catequese, não vai à missa. Aí o menino questiona, papai, você não está indo à missa? Hoje tem jogo do Flamengo. Flamengo é o Deus desse pai, né? E está justificado, afinal de contas, todo homem gosta de futebol. É isso aí, jogo do Flamengo. Do Flamengo até que se entende. Não. Vejam. Então, educação religiosa. Educar para o céu. Educação moral. Valores. E aí, eu vou dar uma dica para vocês. Uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, até fazer um curso de coaching. Nem na igreja, atenção. Eu tinha sido despertado para isso, pelo menos de modo direto, indiretamente sempre. Eu nunca tinha parado para pensar nos meus valores. Valor é aquilo que tem valor para você, aquilo que é importante. Você já parou para fazer uma lista dos seus valores? Aquilo que você preza? Porque se você não tem claros os seus valores diante dos seus olhos, você não tem um instrumento de avaliação da pessoa que você está sendo, do ser humano que você está construindo. Você não tem um destino para chegar. Você não tem como controlar a sua santificação, porque santificação está relacionada a valores, especialmente os mais altos, que se chamam virtudes. A gente não faz uma calibragem. Onde é que eu estou na virtude da paciência? Na virtude da humildade? O que me falta? Quais são os meus desafios? E aí imagina, pai, mãe, você fazendo isso com seus filhos. Assim, vocês vão estar ajudando seus filhos. Educação cívica, patriotismo. Aqui nesse país é uma vergonha. Esses dias eu recebi um videozinho do WhatsApp, mostrando lá nos Estados Unidos, pessoas endireitando bandeiras, passando perto da bandeira, prestando continência. E aqui no Brasil, um pessoal com a bandeira nacional, jogando lixo dentro. O brasileiro tem essa mania de se
menosprezar. Tudo que é americano é melhor, tudo que é europeu é melhor. Eu aprendi no militarismo que se o chefe não confia em si, se o chefe não confia na instituição, não confia na tropa, como fica a construção de valores militares, a construção do homem, da mulher militar? Então nós precisamos mudar essa história, precisamos ter orgulho de ser brasileiros, construir um novo país a partir dos nossos valores cristãos. Porque os valores religiosos é que vão comandar tudo. Educação física, essencial. Educação física não é só exercício, que, diga-se de passagem, não é uma questão estética, hoje em dia é uma questão de saúde. Dos 8 aos 80 anos, todos devem fazer exercício físico. Os pais têm que se preocupar com isso. E essa educação física está relacionada também ao corpo, à alimentação. Nós comemos errado e por isso tanta doença. Tem pai e mãe que só dão comida pronta, industrializada, e depois não sabe porque que o filho está com triglicerídeo lá em cima, porque que é obeso, porque que tem colesterol alto aos 12 anos de idade, porque que está com câncer. É só Coca-Cola, é só biscoito industrializado, cachorro quente, McDonald's. Aí danou-se, como dizem no Nordeste. Então, o mundo hoje não é para amadores. E, por último, a educação secular. Educação secular é o quê? Educação nas letras, na matemática, nas artes, nas ciências do mundo, naquilo que vai dar ao seu filho, lá no futuro, uma profissão, no saber humano. Muito importante, agora, o que está acontecendo hoje em dia? A educação secular comanda. Pai e mãe se preocupam muito mais com a escola bilíngue do que com uma escola que vai ensinar valores aos seus filhos. É mais importante passar no vestibular, garantir um futuro que vai passar. Porque o futuro dessa profissão vai ser por um tempo. Que tal, pai, mãe, garantir o futuro com maiúsculas? Esse que não passa a eternidade. Então, esse deve ser o foco. As famílias têm que se orientar para o céu. E vejam, que beleza a liturgia da palavra hoje, mostrando os valores familiares, como tem que ser o relacionamento dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, marido e mulher. Veja que belo serviço a fé católica tem prestado à humanidade, desde a sua fundação. E vejam que lindo. No início da vida, os pais cuidam de nós. Eles ralam. Eu tenho ouvido de muitos pais que viraram pais, que passaram a dar muito mais valor ao pai e à mãe quando viraram pais. Porque passaram a entender o que é o amor de um pai, o que é o amor de uma mãe. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, nada mais justo que nós cuidemos dos nossos pais na velhice, que nós devolvamos aquilo que nós recebemos. Nós éramos totalmente dependentes deles, e depois eles vão ficar dependentes de nós, porque o velho volta a ser uma criança. Quando você era pequeno, seu pai estava prestes a ir para o trabalho, todo pronto, perfumado, e num minuto, você batendo com a colherzinha assim na comida, esporcalhou seu pai todo, coitado. Isso daí não vai acontecer no futuro, quando seu pai estiver com Parkinson, tremendo a mão? Como é que você vai ficar com raiva do pai que deixa a comida cair da boca?
Olha para trás. Se toca. Agora, numa sociedade egoísta, é claro que as coisas vão ser desse jeito. Hoje, quantos aí não colocam os pais num asilo? É tão triste a gente ver a situação do vovô, da vovó dentro de casa. Esses dias eu estava numa reunião de família e tinha um vovozinho. E todo mundo chega e faz até, entre aspas, um biluzinho no vovozinho. Oi, vovô, como é que tá e tal. Mas é ali, só para inglês ver. Aí depois, todo mundo se junta, conversa e está lá o pobre do velho. Encostado na cadeira de balanço, ninguém puxa assunto, ninguém chama ele para a mesa para participar. Esse é o destino triste dos nossos velhos, com perdão da expressão. Eles não são incluídos. E aí vem a demência, é claro. Essa cabeça não está sendo exercitada, não está sendo usada. Então, é uma questão de justiça devolver aos nossos pais, aos nossos avós, o que eles fizeram por nós. A gente faz atendimentos individuais aqui, eu sempre fiz, desde que sou padre. E muitos homens e mulheres problemáticos são fruto da inobservância desses princípios por parte dos pais. Isso tudo que eu já citei aqui. O ser humano se escangalha em casa. Quantos aí não sofrem, inclusive na vida adulta, sequelas de um divórcio? Ou de desajustes familiares, porque tem aquele casal que não se separou, mas o pau come dentro de casa. Vivem brigando. Alienação parental, vocês sabem o que é? Quando o casal se separa, sobretudo se estão magoados, se separaram no litigioso, o pai detona a mãe para o filho, a mãe detona o pai para o filho ou para a filha. E pergunta a qualquer psicólogo, nada mais prejudicial ao desenvolvimento humano do que a alienação parental. Tudo que um filho quer é pai e mãe dentro de casa. Tudo que o filho quer é amor de pai e mãe, atenção, família equilibrada. E aí a gente vai ver a alienação parental no seio de uma família onde o pai e a mãe não se separaram. Porque esses pais não se amam. Esse casamento, de fato, não existe, é uma fachada. É uma conveniência. Afinal de contas, divorciar dá trabalho, né? Tem que fazer a partilha de bens. Então vamos tocar essa porqueira do jeito que a gente puder, né? Hora de acordar, hora de mudar, porque Deus vai pedir contas. Cada pai vai responder por cada filho que colocou no mundo, por aquilo que os filhos fizeram. Óbvio que todo mundo tem livre-arbítrio, que o filho fez usando mal o livre-arbítrio, que não tem culpa do pai e da mãe, os pais não respondem. Mas isso é uma responsabilidade muito grande. Então, pai e mãe, que testemunho vocês estão dando para os seus filhos? Que criação vocês estão dando para os seus filhos? Esse pai que eu citei, que no domingo não vai à missa, fica no jogo do Flamengo. Aí o Flamengo ganha, para variar. E aí ele enche a cara. Aí o filho chega, está lá o pai bêbado. Aí a mãe briga com o pai, aí começa o turbilhão. A coisa está feia hoje. Hoje a gente chega aí em reuniões familiares, está lá a mulher mal vestida, de biquíni, toda se requebrando ao som aí dos grupinhos mundanos, né?
enchendo a cara de cerveja. A mulher e o homem, tá? Quando eu falo da mulher, o que vale para a mulher, vale para o homem. E aí, como é que fica o filho vendo esse tipo de testemunho? Aí vem a hipocrisia. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Hoje, a gente vê muitas famílias sem Deus. Os católicos não praticantes, que não se dão conta que são ateus, que vivem como se Deus não existisse. E tem uma categoria que me preocupa muito, que é o católico, eu vou chamar de feijão com arroz. Qual é a piedade dele? Vai à missa aos domingos, até porque se acostumou com a missa. Ele não vai por amor ou por devoção, sempre foi, o pai e a mãe levavam, tem que ir. Não, se não for a missa, a gente vai para o inferno, né, padre? Vai lá, mas essa missa não toca a criatura, não transforma. Entra a missa e sai missa ao longo dos anos, essa pessoa não muda em nada. Não serve à igreja, não é dizimista. Vai à igreja se servir dela. A vida de oração é um par de orações debaixo das cobertas à noite, se é que chega a terminar. E a vida de caridade é R$2 de esmola. Isso quando dá esmola, porque normalmente dá R$2 para pegar o quê? A jujuba, para pegar a paçoca, né? Isso é a fé e as obras de alguns irmãos de caminhada. Essa categoria é igualmente preocupante, porque é a categoria morna. E não presta atenção no que a palavra de Deus diz. Os quentes eu abrasarei, os frios eu aquecerei, os mornos eu vomitarei. Então, essa foi a introdução para a gente analisar um pouco mais profundamente a problemática familiar moderna. E tudo começa, sabe com o quê? Com um namoro muito cedo. Na Igreja Católica, namoro só faz sentido para quem se sentir chamado ao matrimônio, porque matrimônio é uma vocação, é um chamado de Deus para servi-lo na família. Então, quem se sentir chamado, vai namorar pensando em noivar. A ideia é que a relação dê certo, pode ser que não dê, a partir do conhecimento mútuo. E do noivado partir para o casamento. Isso é o que a igreja ensina. É bem verdade que o namoro cedo, um menino de 13, 14, não está proibido. Mas não pode ser encorajado, não é normal. Eu pergunto a vocês, em sã consciência, um menino de 12, 13 anos, ou uma menina, tem maturidade para um relacionamento? O que vai acontecer aí? É o que a gente já vê. Iniciação sexual precoce, com todas as suas consequências, da DST ao aborto, ou, o que é pior, nasce a criança, pai e mãe não se casam. Aí vem a família mosaico, com toda a sua problemática. Por quê? O menino nasceu, pai e mãe não se casaram, depois contraem novas núpcias, aí tem novos filhos. E essa criaturinha, um ser humano, amado por Deus, fica lá como o trombolho, o estorvo, porque atrapalha a nova relação desse pai com a nova esposa e o novo filho. Não raro, a gente vai ver situações do tipo, ou esse menino ou eu. A esposa diz para o marido, ou o marido diz para a esposa, sei lá. E aí fica lá o menino jogado, sendo criado pelos avós. Não é assim toda a família mosaica, eu não estou falando que toda a família mosaica é problematizada, mas eu estou falando de muitos casos que eu já vi.
E estou dizendo sim que essa não é a situação ideal. Esse não é o projeto de família de Deus. E as coisas começam errado por causa de quê? Pecado. Vamos dar nome aos bois? Pecado. E por quê? Porque pai e mãe são frouxos, não coíbem essas coisas, porque não querem que o filho e a filha ache ruim, que reclame, que compare com outro pai, com outra mãe. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa, em terra de sapo é de cócoras com eles, seus filhos têm que aprender a seguir as suas regras na sua casa. Enquanto morar com você, são as suas regras. Não está querendo seguir as regras? Muito simples. Antigamente, eu não sei hoje em dia, se tiver algum advogado, me ajuda aí. Aos 16 anos, pai e mãe podia emancipar o filho ou a filha. É só dizer, ó, vamos fazer o seguinte, quando chegar aos 16 anos, eu emancipo você e você toma seu rumo. Agora vai se sustentar. Compre a sua casa, aí vai ser sua casa, suas regras. Pronto. Num minuto você vai ver esse tupete baixar. Agora, quantos pais não são reféns dos filhos? A coisa se inverteu. Menino, menina mandando em pai e mãe, isso é um absurdo. Então vejam, namoro cedo acaba sendo algo frívolo e, como disse, ocasião de pecado. E aí os jovens vão se acostumando a trocar de namorado e de namorada, o que favorece a cultura do descarte, não deu certo, separa. E hoje tem a cultura da ficação. Hoje se fica. Nada mais imoral do que a ficação. Católico não fica com ninguém. Ficar é coisa do demônio. É olhar para o outro como um pedaço de carne, é fazer uso de um ser humano. Que vergonha. E a gente vê os jovens aí no carnaval disputando quem é que beija mais. Ô beijadorzinho, beijadora. Você sabia que tem uma doença chamada mononucleose infecciosa, não é, doutora? Doença do beijo. Olha aí. Sempre o pecado vai cobrar seu preço, tá? Então, nós vemos o pior tipo de treino para a constituição da família lá na frente. Por quê? Porque a pessoa prova vários tipos de carne. Me perdoem, eu vou falar baixo aqui, tá? Não gosto desse tipo de vocabulário. Tem coisa que eu vou estar falando aqui que me encabula, mas eu preciso denunciar o erro. E tem que falar uma linguagem que vocês entendam. E aí, fica difícil a fidelidade conjugal depois. O cabra vai ficar comparando a esposa atual com as parceiras que ele já teve, especialmente sexualmente. E aí vai ter saudade daquele tempo, dos prazeres diversificados. Então, o que a juventude está fazendo é isso. Ao invés de educar as paixões, estão soltando, desordenando-se. E o pior, com o aval do pai e da mãe. Porque pai e mãe estão seguindo o gado. E o gado segue o diabo. Lembrem-se que a porta do céu é estreita. E aí, outro aspecto negligenciado, quem é a favor de namoro cedo? A perda de tempo. Jovens que me escutam, vão engordar seu currículo. Na juventude você tem gás para estudar informática, para estudar uma língua estrangeira. Porque depois, o namoradorzinho, a namoradorazinha, vai estar aí no desemprego, porque quando tinha que estar estudando, estava na beijação, na ficação. E aí tem um currículo pobre, por isso está desempregado. Agora a culpa é de quem? É do pai, que não pôde botar numa escola mais cara, é do sindicato, é do governo, é de todo mundo, menos do bonitinho e da bonitinha.
Vou dizer uma coisa para vocês. Na minha casa, eu e meu irmão fomos educados de modo diferente. Fomos educados nesse padrão. Meu irmão casou com a primeira namorada dele. Tudo bem que foi uma coincidência. Ele, primeiro namorado dela, ela, primeira namorada dele. Começou a namorar aos 18 anos. Quando se entra na faculdade, tudo bem, aí pode-se pensar no assunto, quem se sente chamado à vocação matrimonial. Por quê? Porque tem o tempo ali do curso para se conhecer. E aí depois a pessoa normalmente consegue um emprego, aí está pronto para constituir família. Então eu também nunca imaginei que ia ser padre. Tive só uma namorada, quase me casei com ela. E pense num bullying. Nas rodinhas masculinas, esse daí não gosta do assunto, não. Por quê? Porque os jovens, especialmente os homens, têm que ser os pegadores. Triste isso. Ser homem é pegar. Na nossa fé, ser homem é guardar a castidade. É muito mais difícil. Pegar, o cachorro pega, o porco, a capivara, os bichos. Agora, a castidade, tem que ter domínio de si. Tem que ter inteligência. Tem que ter temor a Deus. Não é para qualquer um. E aí, posso dar meu testemunho para vocês. Aos 15 anos eu falava 4 línguas estrangeiras. Não sei na minha vida o que é o desemprego. Sempre que eu quis trabalho, eu consegui. Por quê? Porque o currículo era bom. Porque não perdi tempo. Agora, tive que segurar a onda. Você, jovem, frouxo, frouxa, que sucumbe às piadinhas dos grupinhos, coitado. Vai acabar como amigos que eu tenho aí, que estão pagando 2, 3 pensões alimentícias. Os pegadores terminam assim, ou sozinhos, ou estão na 3ª, na 4ª esposa, mas hoje é tudo normal. É isso aí, o mundo é assim, né? Fazer o quê? Faço uma ressalva aqui para as pessoas de bem, cuja ficha caiu tarde, e estão tentando acertar. E se é o caso de alguém aqui que começou errado, se converteu depois, já está numa família mosaica, entenda aquilo que eu gosto de repetir. O perdão de Deus é incondicional para o pecador arrependido. Memorize essa frase: não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas posso começar agora e escrever um novo fim para a minha história. Não adianta você ficar se culpando, até porque muita culpa é trabalhada pelo diabo, o acusador. Deus trabalha iluminando as nossas consciências e não acusando. E aí, faça certo daqui para frente. Vá atrás de corrigir os erros para trás na medida das suas possibilidades. Faça as pazes consigo mesmo. Mas mude de vida e se santifique, porque só os santos entram no céu. Pois bem, hoje essa iniciação sexual precoce às vezes é tida como algo natural e até um direito dos jovens. Sexo é um bem matrimonial. E não é um bem simplesmente pelo prazer que o ato sexual proporciona, senão que é um bem por ser o ato sagrado, anota aí, sublinha, negrita. Ato sagrado de transmissão da vida. Não é um momento de descarrego da libido. Sexo conta com a sensação de prazer por causa da benevolência de Deus. Deus faz tudo bom, tudo bonito. Hoje em dia, existe o absurdo de pai e mãe que são coniventes com a transa em casa. Atenção, se vocês estão sendo coniventes com o pecado mortal dos seus filhos,
vocês vão responder por isso. Esse pai, essa mãe está condenado. Enquanto não mudar de vida, enquanto não mudar a orientação dentro de casa, o inferno lhe aguarda. Abra seu olho. E aí, já que estamos no assunto, eu quero contar um pouco da história da sexualidade humana moderna. Antigamente, galera aí do meu tempo, sabe que os meninos tinham que provar que eram machos, cedo. Não raro, pais, tios levavam a um bordel, se incentivava a relação com a empregada dentro de casa e tantas outras coisas aberrantes. E, sobretudo, essa geração Woodstock é que começou. O sexo com o namorado, com a namorada. E aí vem as expressões baixas, chulas, pegar, peguete. Né? E isso gerou uma desqualificação, um rebaixamento, especialmente da mulher. E o que dizer da pornografia? Nada rebaixa mais a mulher como objeto do que a pornografia. E eu pergunto, onde está o feminismo para lutar contra isso? Não é feminismo a luta pelos direitos da mulher? Para engrandecer a mulher? Cadê as feministas lutando contra isso? Não tem. O feminismo veio e empoderou a mulher para não ficar por baixo, para fazer igual. E a mulher passou a pegar também, olha que loucura. É o que a gente assiste, tristemente, hoje em dia. E assim, caríssimos, o diabo vem trabalhando a genitalização do amor. O sexo deve ser a cereja do bolo. O eu te amo, que é dito com o corpo, mas que é espiritual e psicológico. Agora será físico também. Caríssimos jovens, aproveitando o tema, quero dizer uma coisinha para vocês. Existem jovens que acham que o pecado grave é só a consumação do ato sexual. Não. Todos os beijos e carícias atrevidas que gerarem uma comoção venérea, uma excitação sexual, são pecado grave. A igreja ensina que se deve também evitar as ocasiões de pecado. Então, namorados, não se coloquem em situação de pecado. E alerto para o seguinte detalhe. Pornografia e masturbação não fazem parte do desenvolvimento natural da sexualidade humana, como pretendem alguns psicólogos moderninhos, especialmente de linha freudiana. Tudo isso é pecado grave. Caros jovens, empunhem a bandeira da virgindade e da castidade. Tenham coragem, porque os puros verão a Deus, e os perseguidos, por causa dos valores da fé, herdarão o reino dos céus. Está lá no Sermão das Bem-aventuranças, leia, capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. E um último detalhe sobre o namoro cedo, é que ele vai gerar pressão para se casar. Imagina, começou a namorar aos 12, aos 13 anos. 9 anos depois, aos 22, a criatura de repente nem terminou a faculdade, está lá todo mundo pressionando para casar. E aí se casa, sem aquela certeza, eu simplesmente me acostumei com essa pessoa. Vem cá, que tal trocar esse namoro cedo por amizade? Amizade. Por que tem que ter namoro? Antes de mais nada, entendam isso. O namoro não está desconectado do sacramento do matrimônio. Ele é a porta de entrada.
Depois de um discernimento espiritual, de oração, de retiro, aí vem o namoro. Pois bem, a sociedade tem que entender que casamento é para sempre. Vamos ainda analisar outros aspectos dessa problemática familiar, que negligenciados geram tanto divórcio, tantas famílias esfaceladas. Deixa eu ver quantos pontos, são 6 pontos básicos, a meu ver. Não quero esgotar o assunto, mas vamos ao primeiro, que eu já pincelei. Por um lado, há pouco conhecimento mútuo. Casamento é um contrato, namoro e noivado são tempo de conhecimento mútuo para saber que produto eu estou levando para casa para o resto da vida. Então, cuidado com as paixonites, os apaixonados, que com 3, 4 meses estão querendo se casar. Bom, minha avó já dizia, coração alheio é terreno que ninguém pisa. Meus pais namoraram e noivaram em 1 ano. Se conheceram pessoalmente 4 meses, depois ele foi para o batalhão de Suez, era militar. A relação deu certo, deu. Mas não é a regra. Poderia ter dado errado. Agora também, antigamente, os valores eram outros. O mundo era outro. Estou falando de um casal que casou na década de 60. Então, esse tempo tem que ser aproveitado. E os namorados têm que se mostrar. Por quê? Porque assim, ambos vão saber quem estão levando para casa para o resto da vida. Hoje a gente vê aí, sobretudo, na medida em que homem e mulher estão saindo de casa cada vez mais tarde, sobretudo a mulher desesperada para casar, ela vai esconder todos os defeitos, tem até um problema psiquiátrico, mas se ela falar, o medo de ficar para titia, aí ela esconde, aí casa, aí a pipoca estoura no casamento. Esse casamento vai ser nulo. Que enganou o outro. Então tem que haver também essa sinceridade, essa abertura. E por outro lado, existe o pessoal que faz o test drive, né? Se junta para se conhecer melhor, para testar a relação. É a galera que tem muito medo do casamento não dar certo e até entende que o casamento é para a vida inteira. E normalmente esses são cristãos. E aí partem para o pecado, olha só, como é que vai dar certo? Uma relação no pecado. E aí se juntam, começam a viver maritalmente. É pecado grave isso. Né? E olhem que curioso, há mais separações entre os que fazem o test drive do que entre os que vão direto para o casamento. Né? Estatística isso. Segundo ponto, ideia de que casamento é para minha felicidade quando eu me encontrar com a minha outra metade. Em primeiro lugar, ninguém entre no casamento pela metade. Esteja resolvido, faça terapia, se ajeite para casar. Esteja bem, seja feliz antes de se casar. Não se case para ser feliz. Case-se para fazer o outro feliz. Essa deve ser a motivação. Porque esse é o desafio do ser humano, amar, que é dar sem esperar nada em troca, como ensina Jesus. E outra coisa, nunca permita que sua felicidade dependa de outra pessoa que não de você mesmo. Felicidade não pode depender de condições, porque é uma decisão que cabe a você. Sabia disso? Você decide ser feliz. Na chuva, no sol, sozinho, acompanhado, com ou sem dinheiro. Saiba que o matrimônio é um sacramento de serviço, igual o sacerdócio. É como se fosse um sacerdócio.
Um servia ao outro. Marido servia a mulher, mulher servia ao marido, os pais servirem aos filhos e a família santa servia ao próximo. A comunidade, especialmente a igreja. Enquanto houver essa mentalidade de que marido não é parente, que mulher não é parente, aí vai ficar do jeito que está. E aí, eu quero dizer uma coisinha para vocês. Marido e mulher são muito mais do que parente. Porque você não é uma só carne com seu irmão, com seu pai, com a sua mãe, com seu filho. Você é uma só carne com seu marido, com a sua esposa. Então, case-se para fazer o outro feliz e para a relação dar certo. Não tem a possibilidade de, se não der certo, separa. Não existe isso no nosso dicionário. Aliás, tem sim uma exceção, óbvio. Quando a integridade física ou psicológica está em risco, a pessoa está numa relação de violência física, psicológica, aí... Mas ainda assim, venha até nós, padres, para que nós possamos ajudar, acompanhar. Existem tantos recursos, aconselhamento com um padrinho ou madrinha de casamento bem casado, terapia de casais, direção espiritual. Cuidado, porque tem muita gente que acha que se o casamento não der certo, a igreja vai anular. Não, nulidade matrimonial não tem nada a ver com separação, com divórcio. Por isso eu insisto, façam o curso de noivos, mesmo você que já é casado há um bom tempo, aqui, para entender melhor essa relação. Agora, o povo de Deus hoje quer o curso de noivos de 5 horas, de um dia, de uma tarde, passa o ano inteiro provando bombom, provando comida para o buffet, provando vestido, e o curso de noivos tem que ser rápido. Qual vai ser o resultado? Quem não entender o que é casamento? Uma vez, um casal de 20 anos de casado, que fez o curso de noivos, virou para mim e falou: padre, poxa, se a gente tivesse sabido tanta coisa que aprendeu aqui, lá atrás, não teríamos tido tanta crise, tanta arranca-rabo. Olha isso. Terceiro ponto. Pais, eduquem seus filhos para o serviço e não para o egoísmo. E este é outro ponto importante. Existe hoje em dia toda uma contracultura do egoísmo, que é passada adiante nas novelas, especialmente da Globo Lixo, nos filmes de Hollywood, nas músicas, nas redes sociais. Esses dias eu estava escutando uma música que tem uma melodia legal. E aí comecei a prestar atenção na letra. Chama-se Flowers, de uma cantora americana chamada Miley Cyrus, parece o nome dela. Né? É isso mesmo? Pois é. Bem paganzinha a menina, viu? E aí alguém me falou: não, ela fez essa música por conta do término da relação. E aí, o que a música diz? Eu posso comprar flores para mim mesma. Eu posso escrever meu próprio nome na areia. Eu posso conversar comigo por muito tempo e posso me levar para dançar. O que esse tipo de letra esconde? O egoísmo. O egoísmo de quem foi buscar uma relação para ser servido, não deu certo e agora eu sou mais eu. Eu me levo para dançar, eu não preciso de ninguém. É isso aí o ser humano moderno. Essa música é reflexo dessa contracultura triste. Hoje a família padece por causa de problemas de criação. Um deles chama-se Síndrome do Imperador. Procura lá na internet depois, no YouTube. Vou resumir a ópera.
Pai e mãe que só pensam em construir, são materialistas, passam o dia inteiro fora, para aplacar a culpa de não estarem criando seus filhos, não estarem acompanhando seus filhos. Eles que partem do princípio que amar é dar tudo. O que vai acontecer? Crianças sabem manipular. Os pais começam a dar tudo e fazer tudo que o filho quer, para compensar essa culpa. E por isso, imperadores e imperatrizes, tudo que eles querem é feito, por conta da base errada do pai e da mãe. Nada pior na criação do ser humano que a superproteção. Superproteção gera dondocas e pachás. Aí a criatura se casa, por exemplo, a mulher não trabalha, acidentalmente, tá? Antes que uma feminista puxe faca, tá? O marido está lá ganhando o sustento da família, aí chega em casa, ela está lá na rede social, o dia inteiro não fez nada, não fez uma comida, não sabe, não procura saber, porque em casa, papai e mamãe faziam tudo. Ela foi sempre uma Cinderela. Isso vale para o homem também. Criatura inútil, a pobre da mulher está há 1 mês pedindo para trocar uma lâmpada. E o cabra não faz isso. Porque em casa se acostumou a pular a poça d'água no banheiro, incapaz de puxar com o rodo aquela água, porque a mamãe fazia. Mamãe vai à frente, abrindo as portas e janelas, tirando os pedregulhos, para o marmanjão não machucar o pezinho. E o papai vai atrás com a pazinha, limpando a caquinha que ele vai deixando. Isso é educação moderna. Isso está gerando o quê? Síndrome de Peter Pan. Peter Pan é aquele personagem Disney que queria permanecer sempre criança, foi para a terra do nunca. E hoje está cheio de Peter Pan por aí. Quantos jovens imaturos, por causa dessa superproteção, despreparados para as realidades da vida. Hoje a gente vai vendo cada vez mais os jovens saindo, jovens, né, já são velhos, saindo de casa, o homem aos 40 anos para se casar, a mulher aos 35, está cada vez mais comum. A gente chega para casar, não tem mais jovens, é só velho casando. Por quê? Porque ficam em casa só curtindo, gastando dinheiro, viajando, transando com os namorados, trocando de namorado como quem troca de roupa. Esse é o mundo de hoje. Essa é a futura família. Olha aí. E como é que vai dar certo? Jovens que me escutam. Se vocês já começaram a trabalhar e moram com os pais, comecem a se oferecer para dividir despesas. Assim você vai se acostumar com as responsabilidades da vida futura. Não sejam egoístas. Pai e mãe, não tenham vergonha de aceitar isso. Mesmo que você não precise, ajude seu filho, a sua filha, a ser solidário, a ser justo. Isso é educação também. 4º ponto. Essa contracultura que eu mencionei dos meios de comunicação, com um detalhe que eu quero ressaltar. Num curso de aperfeiçoamento de sacerdotes que eu fiz em São Paulo, teve um padre, eu não vou me lembrar o nome dele agora, cuja tese doutoral foi a diminuição da taxa de natalidade do Brasil a partir da influência das novelas da Rede Globo. Eu lembro que era mais de 100 novelas. E ele consegue fazer essa correlação. Que tal? Pega a Rede Globo, pega as novelas, vê como é que é a família numerosa. É pobre, é mal educada. Assim como os padres, sempre que aparece a figura de um padre, de um pastor, é gente hipócrita. O padre tem um amante. Isso chama-se mensagem subliminar. Desliguem a televisão. Católico não assiste televisão por causa disso. Aliás, você pode assistir televisão sim. Um documentário,
filmes instrutivos, ou bons, filmes santos. Selecionem. Agora, essa porcaria dessa televisão, com programas fúteis, com novelas imorais. O que você está fazendo ainda que não desligou a sua televisão? Isso é conversão também. E bom, vocês querem ver um pouco mais sobre propaganda subliminar? Entrem no nosso site, cliquem lá em Hollywood contra o catolicismo. Esse documentário que nós fizemos questão de legendar. Porque quando a gente fala isso, não falta aquela pessoa que fala, esse padre é um maluco, isso daí é um fanático religioso. Isso é uma teoria conspiratória louca. Vão ver o quanto que a nossa fé, os nossos valores, a nossa igreja é atacada por Hollywood. A única fé atacada diuturnamente, maciçamente por Hollywood. Agora, sabem por quê? Essa é a fé que incomoda o diabo. Simples assim. Para pensar. Quinto ponto. Entender o que é o matrimônio. Como eu disse, uma vocação. Hoje são falsas muitas motivações para o casamento. Casa porque ela é linda, porque ele tem um corpão, porque é super inteligente. Tudo bem, vai ter atração física, lógico, né? Os valores têm que bater, a pessoa tem que ser ali, bom papo, mas a essência tem que ser, sabe o quê? Valores. A amizade. No casamento, a maior parte do tempo, marido e mulher não vão estar transando, não vão estar se emperequetando, vão estar conversando. Procure uma pessoa de bom papo para casar. E aí, é necessário entender que é uma vocação e que, em última instância, o objetivo do matrimônio é povoar o céu de santos. Em outras palavras, os pais devem se santificar como esposos e educar os filhos para a santidade, e não somente para vencer na vida. Marcos 8,36 diz, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Hoje vai ter muito menino aí que passou em medicina em primeiro lugar, fala 4 línguas, detona na informática, e está indo, marchando para o quinto dos infernos. Sexto ponto. Feminismo e ideologia de gênero, que tem ambos a mesma raiz, chamada marxismo. O maior câncer ideológico que existe. Ateu, eivado de contravalores, contrário à fé cristã. Cristãos não podem ser marxistas. Nada mais incoerente do que um cristão marxista. E a maioria dos cristãos marxistas são ignorantes do marxismo, nunca leram o Manifesto Comunista. São papagaios que repetem o que ouviram nas universidades, o que ouvem nas rodinhas de boteco. E isso é completamente insensato. Vão estudar. Quem estudar vai ver. Que é como eu estou dizendo. Caríssimos, o movimento feminista não busca simplesmente direitos iguais, senão que é abortista. E introduz a luta de classes no casamento. Mulher disputando com o homem. Uma queda de braço. E de modo subliminar, procura rebaixar o homem. Leiam as feministas radicais para vocês verem. O ódio à raça masculina. Uma doença psiquiátrica aquilo ali. Loucura. Nós, cristãos, não precisamos de feminismo, nem de machismo, porque homem e mulher têm a mesma dignidade perante Deus. São psicologias diferentes, são complementares, amados por Deus, igualmente dignos.
E o que dizer da ideologia de gênero, que de modo aberrante nega o sexo biológico? Diz que sexualidade é uma construção da sociedade. Pelo amor de Deus, vai estudar biologia. Ou é XX ou é XY na biologia, ou é homem ou é mulher. E por que nós não aceitamos a homossexualidade? Nós vamos respeitar sempre os homossexuais, pessoas de qualquer tipo de orientação, ideológico que for. Nós não podemos ter preconceito na nossa fé. Preconceito é pecado. Mas, daí, porque a homofobia é crime e é pecado também, na medida que é um preconceito, né? Propugnar este modus vivendi para a sociedade, apresentar isso como normal, não é. Para nós, o que é normal, o que é certo e o que é errado está na Sagrada Escritura. 2 homens não geram vida, 2 mulheres não geram vida, e esse é o problema. E por isso Deus coloca como pecado. Tá? Finalmente, é preocupante o giro cultural que houve a partir dessa contracultura, especialmente entre nós católicos. Até a metade do século passado, tínhamos uma ideia bem clara sobre o que eram os nossos filhos. Acima de tudo, eram considerados um dom de Deus, olha aí. Os filhos eram vistos como um dom divino e a paternidade era considerada uma participação especial no poder criador de Deus. De modo que os filhos eram tratados com respeito e a vida era acolhida com alegria e generosidade. A partir da maldita Revolução de 1968, uma nova cultura surgiu, na qual a visão bíblica foi abandonada. Desde então, procura-se incutir nos jovens a ideia de que os filhos são um obstáculo, algo que tolhe a liberdade, a autonomia e que impede a realização pessoal. Os filhos passaram a ser considerados como uma ameaça, um estorvo, e a gravidez como uma espécie de doença que deve ser evitada a todo custo. E há ainda pessoas que acham que os filhos são um direito, olha aí, é o oposto. Caso dos casais sem filhos que apelam para a fertilização in vitro. O ato sexual para a transmissão da vida jamais pode ser substituído. A vida jamais pode ser manipulada. A fertilização in vitro é sempre imoral. Por quê? Porque haverá múltiplas fecundações e descarte de seres humanos. Não é de células, não. Eu conheci uma moça que, inconformada por não ter filhos, resolveu fazer fertilização in vitro. Acabou sendo mãe. E aí ela, católica, um belo dia diz, numa boa, para vocês verem quanto que as pessoas são sem noção, que ela mandou congelar, afinal de contas, o descarte seria pecado, mandou congelar as crianças, e ela, vira e mexe, passa na clínica, reza pelos filhos que estão lá congelados, que nunca virão à vida. Olha só, caridoso, né? Não se trata aqui de massacrar uma pessoa dessa, não é isso. Se trata aqui de mostrar o quão sem noção as pessoas estão. Com certeza essa mulher não teria feito isso. Se ela tivesse sido adequadamente catequizada, se tivesse tido quem, com coragem, dissesse a verdade, denunciasse o erro. Pois bem, desse modo, os filhos passaram a ser considerados ou como uma ameaça ou como um direito, não mais um dom. E daí surgem problemas sérios. Na Inglaterra, por exemplo, há uns anos, aconteceu que um dos pedidos mais feitos ao Papai Noel foi, sabe o quê? Pelas crianças? Um pai. E o outro, um irmãozinho. Olha aí. Triste isso. O risco atual é que os adultos passem a considerar os próprios filhos como uma espécie de mercadoria. Um sonho de consumo que deve ser realizado num momento perfeitamente determinado e planejado pelo casal. Os filhos são cada vez mais frutos de cálculos e não tanto do amor. E isso deixa feridas graves nas crianças. Em nossa fé existe a abertura à vida.
Nós entendemos que Deus, quando manda o filho, manda o pão. Nós confiamos na providência divina. Deus não é irresponsável de mandar ao mundo uma criança para deixá-la sem educação, para deixá-la passando fome. A humanidade sempre existiu dessa maneira. E foi por causa da não existência de métodos contraceptivos artificiais que todos nós estamos aqui. Porque se esses métodos existissem lá atrás, ninguém estaria aqui. Não se iludam. Eu mesmo venho de família numerosa. Família do meu pai, 8 filhos. Família da minha mãe, 7. Eu não estaria aqui se meus avós tivessem sido mesquinhos. E eu acho um contrassenso. O ser humano dá graças a Deus de estar vivo. No caso, se eu não fosse padre, eu teria que devolver aquilo que eu recebi, sendo aberto à vida. A melhor maneira de você ser grato a Deus pela sua vida, se você acredita nisso que eu acabei de falar, é se abrindo a vida. Confie em Deus. Saiba que realmente os primeiros anos vão ser, difíceis. Mas a Bíblia, quando fala de filhos, só se refere a filhos como bênçãos. Sempre. E os velhos que tiveram muitos filhos, têm uma velhice, me perdoem a expressão velhos, feliz. Vejam, agora, aproveitando festas de fim de ano, o que a gente quer no final do ano? Não é estar com o pai, com a mãe, a família reunida? Olha só, eu conheci uma senhora que teve 13 filhos. 13. Entrevistando-a, ela disse, padre, realmente, no início é difícil. Mas daqui a pouco, o filho mais velho vai tomando conta do outro, que vai tomando conta do outro. E existem várias vantagens. Porque os filhos se sociabilizam mais rapidamente, não tem esse negócio de só querer roupa nova, são solidários, se ajudam, saem mais cedo de casa para trabalhar e para ajudar em casa. Olha aí a solidariedade, que na família de 2 meninos normalmente não tem, porque são super protegidos, ganham tudo do papai e da mamãe. E ela disse um negócio interessante, ela falou, olha, hoje eu estou pensando até em vender o apartamento que a gente tem, porque cada vez que a gente vai para a casa de um filho, eles querem que a gente fique pelo menos um mês. Eu tive 13. Rodo o ano inteiro e eu não visitei todos. Um mora nos Estados Unidos, outro na Espanha, outro no Maranhão, cada um num lugar. Então, a velhice é outra, a velhice, né? São escolhas que a gente faz. Agora, quando a gente fala isso, o casal morrinha, que não quer se abrir a vida, esse padre está dizendo que tem que ter 13 filhos, tem que ter filho igual coelho. Não, eu estou dizendo que você tem que ter os filhos que Deus mandar para você, só isso. E olhem só que interessante. Bom, para quem não sabe, contracepção é pecado grave. E hoje existe essa cultura contraceptiva por causa do hedonismo, essa cultura do prazer e do materialismo, a cultura do ter. O menino dá despesa, dá trabalho, tem que acordar de madrugada. Mas lembrem-se, repito, todos viemos de famílias numerosas em algum ponto da nossa história. E aí, quero encerrar com um episódio da vida do Padre Pio e uma poesia sobre a família. Padre Pio sabia dos pecados dos penitentes antes que eles abrissem a boca. E para uma mulher que foi ao seu confessionário, o Padre Pio disse, feche os olhos e me diga o que vê. A senhora obedeceu, fechou os olhos e disse, veja uma praça enorme com muita gente. Entre as pessoas vejo uma procissão que se move solenemente. Vejo no tribunal muitos padres, bispos e cardeais. Todos precedem um papa que está assumindo no trono. Sim, vejo precisamente um papa no trono e uma grande multidão que aclama esse papa, muito bonita. Mas o que tudo isso significa? O Padre Pio respondeu, a criança que você matou no seu ventre com o aborto, nos desígnios de Deus, deveria se tornar esse papa. A pobre mulher gritou e desmaiou ao lado do confessionário. Olha aí. Então, eu pergunto, raciocínio, com a inteligência, não com as paixões desordenadas. Que diferença faz se um ser humano não está vindo ao mundo por aborto, por coito interrompido, por camisinha, por pílula, por DIU? O aborto, tudo bem, é a contracepção mais violenta, hedionda, mas é contracepção tanto quanto uma camisinha. E aí esse Papa poderia não ter vindo ao mundo por causa de uma relação sexual viciada pela contracepção. Pais,
Parem para pensar nisso. Vejam a grandeza e a beleza da vocação de vocês. Nós, religiosos, padres, freiras, dependemos de vocês, da generosidade de vocês. Eu não estaria aqui se eu não tivesse um pai e uma mãe. Então, o casal coopera, quer dizer junto, operar e trabalhar. Trabalha junto com Deus na transmissão da vida. O pai dá o espermatozoide, a mãe o óvulo, Deus infunde a alma. O trabalho de uma trindade. Deus quer que marido e mulher sejam imitadores dele, Deus, uno e trino. Deus é amor, diz a Bíblia. Só se entende amor quando há uma relação. Qual é essa relação na Trindade? A relação de amor entre pai e filho, mútua, que se dá no Espírito Santo. O pai é o amante, o filho é o amado. O maior ato de amor de Deus chama-se criação. Não tinha obrigação de criar nada e criou. Cada um de nós, uma natureza maravilhosa e exuberante. Então vocês são co-criadores. São convidados a imitar Deus na criação. A trabalhar em conjunto com Deus. Olha que lindo, olha que nobre. Olha que fantástico. Então, isso é a vocação da família. Nós temos aqui na nossa livraria, casais que estiverem com dificuldade, o livro de Kimberly Han, esposa do pastor, ex-pastor, agora diácono permanente da Igreja Católica, Scott Han. O amor que dá a vida, que dá toda a fundamentação teológica, filosófica, para essa abertura à vida. Acabou o livro, é? Tem. Ah, que bom. Está ali o pessoal da livraria dizendo que tem. Então, dê uma olhadinha lá, porque ela ainda era protestante, não se converteu ao catolicismo e aderiu àquilo que a igreja ensina, porque teve que fazer pela universidade um trabalho na área de teologia, em que ela teve que estudar a sexualidade humana. E ela ficou encantada com o que ela leu na igreja. Diz que não viu nada tão profundo, tão conforme a natureza humana, as aspirações humanas, do que aquilo que a Igreja Católica ensina. E teve que dar o braço a torcer. E foi ela que disse em casa, a partir de hoje, não vai ter método nenhum aqui. Poesia sobre a família. Família, uma missão de vida, vivida a cada dia, na dor e na alegria. Constante a cada instante, se o sorriso não é marcante e o sentimento inconstante. A decisão garante, vamos caminhar avante, pois Deus enaltece a simplicidade de permanecer, e assim a graça prevalece e a dor desaparece. Família, promessa divina celebrada na aliança, selada na graça, habitada pela verdade. Na verdade, o amor prevalece, o respeito engrandece, a diferença diminui, a carnalidade se esvanece e a acusação desaparece. Juntos pelo voto, juntos na tristeza, juntos no gozo. Família com fervor, família no amor, família sem rancor, família em esplendor. Nascem os filhos da promessa, a coroação da família que professa, e para combater o pecado se confessa. Família revela uma missão divina, o Deus que ama, o Senhor que cuida. Quando permanecemos unidos, juntos pelo compromisso, o amor vivido engrandece o criado, enaltece Jesus Redentor, revela o Deus Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.